Então vamos lá começar do zero essas opçõezinhas. Primeiro de tudo, ó, eu voltei para o layout de Standard e aí eu deletei o meu objeto. É só clicar aqui ó, em cima de Sphere e apertar Delete. Vou criar uma nova esfera, vou converter para editável, vou entrar no layout de Sculpting. Beleza. Aqui a gente já tem né, aquela estrutura que eu te comentei, que é o Sculpting Layers, que são as camadas de estrutura. Para começar a trabalhar, vou apertar Subdivide. O Subdivide eu consigo dizer qual é a quantidade de níveis que eu vou trabalhar na minha esfera. Se eu ativo aqui ó, a visualização né, dos polígonos dela, a gente sabe que dividir aqui uma única vez não é muito da hora. Então eu vou clicar em Subdivide pelo menos mais umas 3 vezes. Ó. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu vou até abusar, vou clicar mais uma aqui, ó. Tá, em Subdivide. Pronto, já tenho nível 4. Nível 4 quer dizer que eu dividi os meus polígonos aí 4 vezes, então ele criou milhares de polígonos. Vou mudar a opção do meu display de novo para Gourd Shade. Só um detalhe, que essa esfera aqui, ó, eu não mudei a opção de Hexahedron. Olha só o que acontece, tá vendo? A parte de cima dela e de baixo, ele faz como se fosse um tipo de bexiga. Não fica muito bem suavizado. Então, por isso que é legal você converter a sua esfera para Hexahedron. Muito bem, então o que eu fiz? Ó, eu criei né, essa Base Object quando eu cliquei a primeira vez em Subdivide. Esse Base Object é o que eu preciso para começar a trabalhar. Se você quiser, nela mesma, você pode escolher um pincel qualquer e já começar a trabalhar. Mas é legal a gente criar uma camadinha bonitinha. Então, clica ali embaixo, ó. Cliquei, criei a minha camada número 1. Clique em cima do nome Layer 1 e aí a gente pode usar esse primeiro pincel que é o Pull. O Pull é simples, clicou, segurou e arrastou, ó, ele começa a extrudar, ele puxa para fora. Se você segura o Ctrl e passa, ele afunda. Tá? Então é para isso que serve o Pull, bem simples, bem simples. Lá embaixo, se você deixa ele selecionado, ó, você tem os Attributes nas opções aqui de Settings, tá vendo? Eu tenho o Size é o tamanho da área que ele vai influenciar. Ó, quanto menor, ó, fica menor a influência. Não tinha explicação melhor, eu sei que ficou meio redundante isso, mas você entendeu, né? Quanto menor o pincel. Quanto maior o pincel e maior a área de influência. E você também tem aqui embaixo o Pressure. O Pressure serve para dizer o quanto ele vai influenciar. Ó, se o Pressure for pouquinho, ó, quase não faz nada, tem que ficar passando várias vezes. Se você coloca um Pressure bem alto, ó, mal passou aqui em cima, você já tem uma certa influência na hora de você trabalhar. E aí são as mesmas opções, tá? Você pode ir movimentando aqui, ó, rotaciona, aquelas mesmas opções que eu já comentei logo no início do treinamento, você consegue fazer isso aqui no seu objeto. Se por algum acaso você fizer uma besteira, falar, ai meu Deus, eu não gostei dessa camada, clique em cima da camada número 1, deixa ela ativada, né? Só clicar em cima e clica no lixinho. E aí ele joga fora a Layer 1. E aí você pode criar uma nova camada e começar de novo o processo. O segundo pincel que a gente tem é o Grab. O Grab serve para arrastar. Ele tem as mesmas opções, na verdade não são as mesmas, mas a opção de Size é a mesma, que é o tamanho do pincel. Então você pode clicar, ó, segura e arrasta, e aí você vai puxando, puxando e criando um monte de chifres nessa bolinha. Olha lá, só puxar, clica, segura e arrasta e você já consegue fazer isso. Se quiser um pouco menor, muda o Size, ó, deixa o Size um pouco menorzinho no painel de atributos, ó, fica menorzinho. Olha lá. E aí, se você quiser cada vez maior, põe bem grande. Ó. Ele puxa um negócio monstruoso. Ó. Aí você tem essas opçõezinhas na hora de trabalhar. Eu vou apertar Ctrl Z algumas vezes só para voltar e vou te mostrar outro pincel que a gente tem que é o Smooth. O Smooth ele serve, por exemplo, quando você tem uma área tipo essa, assim, ó, você fez uma modificação. Você fala, pô, ficou legal, né? Faz de conta que ficou legal, tá bom? Então, pô, ficou legal, mas aí eu quero suavizar. Você clica no Smooth e passa em cima, ó. O Smooth ele consegue dar uma suavizada, ó. Vai passando, clica, segura e arrasta, ó. Ele vai suavizando aquela área ali que você tinha feito, ó. Ó que bacana. E o legal do Smooth é que ele tem um atalho. Então se você tiver em qualquer pincel, por exemplo, no pincel de Pull, e aí tá passando, e aí você fala, putz, meu, tem que ficar clicando no Smooth, não precisa. Segura a tecla Shift e aí passa. Quando você segura a tecla Shift com qualquer pincel que você esteja, automaticamente é como se você mudasse para o pincel de Smooth, tá? Deixa eu só voltar aqui as opções, deixa eu deletar essa camada.
Vou criar uma nova e vou te mostrar um outro brush que a gente tem, né? Outro pincelzinho que é o Knife. O Knife é uma faca, mas é diferente daquela faca quando a gente trabalha na modelagem, tá? Direto nos nossos polígonos. Aqui, eu vou até diminuir o tamanho um pouquinho e size, ó. Ela cria um vinco. É exatamente isso que ela faz. Ó. Ela cria um corte muito louco aqui que você consegue trabalhar no seu objeto. Então, se você segura o Ctrl, ele puxa esse vinco para cima. Tá vendo? Agora, se você não segura o Ctrl, ele simplesmente faz esse vinco afundado. Esse é o Knife, é para isso que ele serve. Se segurar o Shift, ó, ele vira rapidinho o Smooth e você consegue suavizar essas opções também. Mas para baixo você ainda tem aqui, deixa eu só fazer uma opção com o Grab, diminuir o Grab só um pouquinho e puxar uns chifrinhos, porque isso aqui que eu quero te mostrar fica mais fácil assim, ó. Então puxei uns aqui, vou selecionar a ferramenta de Flatten. O Flatten serve para dar uma achatada, então se você passa ele aqui, eu vou até diminuir um pouquinho o tamanho, ó. Tá vendo? Ele tenta achatar aquela superfície, ó. Você pode passar isso onde você quiser, pode ser aqui, ó. Tá vendo? Ele tenta deixar meio reto. Deixa mais marcado, então é para isso que serve esse Flatten, e você pode passar onde você quiser, olha só que legal. Tá vendo? Lembrando que tudo tem a ver com o tamanho do seu pincel. Aqui ele tá meio grande, meio grotesco. Então não tá muito legal. Mas você consegue ir passando e deixando um pouco mais suave essas opções. Um pouco mais achatado, né? E uma das mais legais, um dos pincéis mais interessantes, com certeza, é o Erase. O Erase serve para você apagar a modificação que você fez. Só que diferentemente do Smooth, que suaviza, o Erase é como se ele fizesse o que tem aqui, ó, voltar a ser o original antes de você criar uma camada. Então ele simplesmente chega, ó, e apaga a parada mesmo. Ó, pronto, tá vendo? Olha só que legal. Prontinho, já apagou, você já consegue ter as opções. Então ele é legal para fazer uma mescla, né, entre o que você fez e essas outras opções.